Olá, boa noite a todos, boa noite às mulheres que nos acompanham nessa noite de segunda-feira. É um prazer estar aqui com vocês e ter a sua companhia. E hoje eu quero apresentar uma senhora que eu tive uma alegria muito grande em receber a sua história, receber a sua foto. Já há algum tempo que eu ouço falar dela, mas hoje a gente tem os dados aqui, algo mais concreto para falar, que é a Dona Maria Amélia, é uma obreira que nós temos lá na nossa igreja, na nossa catedral de Salvador. Ela chegou à igreja com 70 anos de idade, na nossa antiga sede ainda, lá na Rua do Tijolo. E ela chegou muito doente. Sabe por quê? Porque ela tem uma história cheia de problemas, cheia de aflições, porque ela foi uma escrava. Imagina, ela viveu a escravidão e ela precisou fugir. Para proteger a sua vida, ela foi uma escrava fugitiva por muito tempo. Então, quando ela conheceu o Senhor Jesus, com 70 anos, ela estava muito doente e os médicos a haviam desenganado completamente. Mas ela foi curada e, a partir daí, nasceu um desejo de servir a Ele. E ela se tornou obreira. E ela é obreira há 32 anos. Hoje ela está com 103 anos. Eu creio que é a obreira mais antiga que nós temos na igreja. Se tiver alguém com mais de 103 anos, é até bom que nos escreva, que nos deixe saber. Mas eu creio que a Dona Maria Amélia é a nossa obreira mais antiga, centenária, com muitas histórias. E eu vi o depoimento da neta dela contando, né, todas as dificuldades que ela já enfrentou na vida, porque ela não sabe ler, não sabe escrever, foi criada com muita luta, ela tem muita disposição, muita força de vontade, embora esteja com essa idade, porque 103 anos, é muita história para contar, né? Embora ela esteja com o peso da idade, ela está sempre disposta na igreja, trabalhando, servindo, um exemplo, uma referência para as demais obreiras. E ao ler a sua história, ao ver algumas fotos sobre ela, sobre a vida dela, eu fiquei pensando quantas vezes essa senhora já passou por problemas causados por pessoas que ela até esperava o bem, que ela amava, porque 103 anos é uma vida cheia de gente, pessoas que chegaram, pessoas que saíram, pessoas que chegaram em sua família e ela teve que passar pela perda, a dor da perda, e para sobreviver a isso tudo, eu creio que para chegar a 103 anos, ela fez muitas escolhas importantes. Escolhas de relacionamentos, escolhas de como ela se vê e como ela interagia com os outros. Porque, imagina, se nós, ao atendermos as pessoas, nós percebemos que os maiores problemas são de relacionamento, da maioria das pessoas que me mandam e-mails, as pessoas que vêm aqui para atendimento, tirando quem tem algum problema de saúde, algum problema de ordem financeira, profissional, o restante são todos problemas de relacionamentos. São pais que reclamam dos seus filhos, são filhos que reclamam dos seus pais, são maridos que reclamam das suas esposas, e esposas que sentam e reclamam dos seus maridos, são patrões que reclamam dos seus funcionários, funcionários que reclamam dos seus patrões, colegas que reclamam dos seus outros colegas, obreiros que reclamam do outro obreiro, né? Então, é um misto de confusão no meio dos relacionamentos que acaba desgastando a vida, vai fazendo a vida se tornar tão amarga. É como se a gente desse muitos nós, esses problemas de relacionamento, é como se a gente desse muitos nós e nós acabamos não conseguindo mais desfazê-los. E a nossa vida vai ficando tão amarrada, tão enrolada. Então, para a Dona Maria Amélia sobreviver, viver e sobreviver e chegar a 103 anos, ela com certeza sabe se relacionar muito bem com as pessoas, né? E o depoimento das pessoas que convivem com ela é excelente. E qual é o segredo? Porque você vê que o Senhor Jesus, grande parte dos ensinamentos dele é referente aqui na Terra, como a gente deve viver aqui. Embora a sua prioridade seja a salvação, seja nos levar para o céu, a maior parte dos seus ensinamentos, olha, não julguem, tenham paciência, sejam tolerantes, perdoem, ande a segunda milha. A maioria dos seus ensinamentos é para nos mostrar como é que nós devemos lidar com o outro. Porque os nossos grandes problemas são com as pessoas. Como diz um filósofo bem famoso, conhecido, a frase dele diz: o inferno são os outros. Quer dizer, o outro é sempre o meu problema. Eu nunca sou problema, mas o outro é um problema. Então, quantos pais estão olhando, meu problema é o meu filho. Se não fosse o meu filho ser rebelde, eu não teria nenhum problema. A mulher fala, o meu problema é o meu marido. Se o meu marido mudasse, tudo seria resolvido. Enquanto o Senhor Jesus disse que a gente não muda o outro. Porque ele fala,
Não queira tirar o cisco que está no olho do outro enquanto você tem uma trave. Em outras palavras, todo mundo tem um cisco no olho, todo mundo tem alguma dificuldade, alguma luta, algum defeito, alguma fraqueza. E não adianta você querer mudar o outro. Então, esse relacionamento de impor, de cobrar do outro, normalmente quando as pessoas chegam para o atendimento, é um fato isso. Ninguém chega falando do seu defeito. É sempre apontando o defeito do outro. A gente acha que vai resolver os problemas ao apontar, ao tentar fazer o outro enxergar o seu problema. Olha como nós somos falhos, olha como nós erramos. E aí nós criamos mais problemas, a nossa vida vai ficando cheia de problema. Então, nós temos que mudar a partir do nosso interior. A mudança começa com a gente, nunca começa com o outro. A dona Maria Amélia com certeza sabe bem disso, porque ela deve ter conhecido pessoas que a valorizaram e outros que não fizeram a menor questão. Pessoas que valorizaram o seu trabalho e outros que não gostaram do seu trabalho. Pessoas que falavam, de certa forma, que ela gostava. A maneira dessa pessoa falar, agir, pensar, eu gosto. Mas ela deve ter conhecido também pessoas que falavam muito diferente, falavam na hora errada, falavam de maneira errada. E aí? Quando você tem que conviver com essas pessoas, qual é o segredo da convivência? O segredo é um princípio cristão. Você não faça com os outros o que você não quer que eles façam com você. Às vezes a gente pede muita tolerância, a gente pede muito respeito, a gente pede muita compreensão das pessoas, mas nós não damos isso. Antes de cobrar, antes de exigir, seja você a dar. E tudo é uma questão de perspectiva. Você está enxergando o cisco no olho do outro. Quer dizer, é algo que para você é muito grande, mas é um cisco. Enquanto no seu olho tem uma madeira, uma viga, conforme algumas traduções falam. Uma viga, um defeito enorme. Então, uma questão de você se enxergar. Quando você se vê, quando você vê que, olha, quem sabe o problema não sou eu mesmo. Talvez você está vivendo agora uma situação complicada no seu casamento, complicada na sua família. E você não consegue ver que se você mudar, esse problema acaba. Então, o problema não é o seu marido, o problema não é o seu filho, o problema não é o seu patrão. O problema está em você. E, às vezes, o que nos irrita demais no outro é aquilo que a gente sabe que é a nossa fraqueza. Um defeito que você vê no outro, que você fala mal, você não suporta, mas aquilo está te incomodando porque você é igualzinho a ele. Olha só como a gente é falho, não é? Então, vamos começar essa mudança, vamos começar atendendo à proposta do Senhor Jesus, que ele diz assim, que nós somos cidadãos do seu reino e que para isso nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. Quer dizer, a gente tem que preservar essa sociedade que está apodrecendo, que o sal preserva, e a luz para iluminar, porque eles caminham em trevas. Nós somos a referência de Deus hoje aqui nesse mundo. Mas se a gente não consegue influenciar pessoas que moram conosco na mesma casa, se a gente não consegue influenciar pessoas que trabalham 8 horas, 6 horas ali, o tempo todo, está convivendo, está almoçando, ou está jantando, está tomando café, se a gente não influenciar essas pessoas, como nós vamos influenciar o mundo? Difícil. Então a gente não está cumprindo a proposta de Deus nesse mundo, para nós. Então que você tire a atenção, tire o foco dos outros e coloque esse foco, esse hiperfoco em você. Eu acho que as pessoas gostam muito dos relacionamentos hoje virtuais, nas redes sociais, por causa da distância. Porque é muito fácil você se dar bem com 5.000 amigos que você só manda recadinho, só manda aquelas carinhas, só manda figurinha. Isso é maravilhoso. Vai conviver com ela. Então, às vezes, você troca os seus relacionamentos reais, os verdadeiros, pelos virtuais, porque os reais têm problemas, então você quer fugir dos problemas e você você mergulha, você se enfia naqueles relacionamentos virtuais ali de gente que você nem conhece. E você dá mais valor a essas pessoas. Como eu já ouvi esposas que falam assim, meu marido só fica no WhatsApp. Aí chega o marido e fala, minha esposa só fica no WhatsApp. Ela tem mais prazer de ficar ali conversando com aquelas pessoas do que comigo. Olha como as coisas vão perdendo a forma, o propósito. Então, vamos valorizar esses relacionamentos de perto,
Valorize o seu filho, a sua família, valorize os colegas do seu trabalho, valorize essa obreira que está com você todos os dias. Olha, eu não me canso de falar isso, porque a gente recebe toda semana e-mails que falam assim, poxa, as obreiras aqui, elas não falam uma com as outras, elas às vezes se esbarram no salão e não são capazes de se cumprimentar. Por que isso? Até quando vai se ensinar isso? Isso não deveria nem ser ensinado, isso é algo que tem que partir da pessoa. Então, como é que você vai influenciar essa pessoa positivamente, influenciá-la para o reino de Deus, se você sequer cumprimenta? Que família maluca é essa de pessoas que convivem e não se falam? Tá bom? Que fique essa reflexão hoje da Dona Maria Amélia, desses 103 anos, e parabéns, parabéns por essa vida dedicada à obra de Deus. E eu tenho certeza que, embora a senhora tenha passado por muitas lutas no passado, o Senhor Jesus restituiu tudo que a senhora perdeu, né? Ele tem dado a alegria de servir a Ele, o privilégio, tem dado uma família, tanto a família de sangue quanto essa família da fé. Então, um abraço para a senhora e para todas as obreiras da Bahia. E nós voltamos no próximo programa.